Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Você é nosso convidado para, nessa temporada, participar com a gente no nosso quadro Direto ao Ponto, com o Elvis Rony Buscior. Fica com a gente. Decisão, mudança, renovação. Você está preparado? Que bom ter você aqui, tudo bem, Elvis? Elvis ou Rony? Como é que você prefere? Olá, Fábio. Naturalmente, a gente acaba. Nosso primeiro nome é a referência, né? Então, Elvis é o que eu acabo preferindo, mas sabe que Rony tem um papel importante nessa história, né? Mas, enfim, também sou bastante conhecido como Professor Elvis, né? Mas eu tenho muito apreço pelo Elvis Rony. Legal. Então, para a gente começar a dar um pontapé inicial aqui no nosso bate-papo, conta pra gente um pouquinho da tua história, da tua origem, de onde vem o Elvis Rony Buscior. Muito bem. O Elvis Rony Buscior, ele veio de Xanxerê, Santa Catarina, lá do oeste. Nascido no ano de 82, tenho hoje 38 anos e vividos com muita alegria, né, com muitas boas experiências, mas espero ainda ter muitas outras para poder viver e compartilhar com as pessoas. Mas enfim, como eu falei, nasci em Xanxerê, minha família é de lá, meu pai, minha mãe, meu irmão, tenho um irmão mais novo. Meu pai é pedreiro, mestre de obras. Agora, por problemas de saúde, está adotando outras alternativas, né? E a minha mãe, que é artesã, é dona de casa e também sempre foi artesã. Meu irmão seguiu mais ou menos o mesmo caminho da minha formação, também é administrador, mas ele está na área do desenvolvimento web, enfim. Mas então, Fábio, eu morei em Xanxerê até o ano de 93. Então passei toda a minha infância, a minha pré-adolescência. Foram momentos inesquecíveis, posso assim dizer, porque é justamente a origem, né? A origem da nossa vida, os primeiros amigos. E eu tenho lindas recordações, sinceramente, belíssimas recordações dessa época. Ainda em Xanxerê eu tive a oportunidade de ser escoteiro, participei do grupo escoteiro Caingangue lá em Xanxerê. Meu pai foi chefe de grupo, fui lobinho. Na verdade fui mais lobinho e depois eu fui escoteiro, mas daí por pouquinho tempo. Porque daí em 93 a minha avó faleceu e aí nós nos mudamos para o interior, para a roça. Então se Xanxerê já era o interior, a gente se mudou mais ainda para o interior. Daí nós nos mudamos, pezinho na terra, nós mudamos para Passos Maia, que é uma cidade menor que Xanxerê, mas é a roça, a gente morou literalmente na roça. Então nós criávamos porco, galinha, tinha as lagoas de peixe. Ovo fresquinho? Ovo fresquinho. Eu criava coelho, era uma das minhas principais responsabilidades era criar os coelhinhos, né? E a gente ia plantação de moranguinho, enfim, que a gente saía para vender. Peixe também, quando a lagoa de peixe a gente esvaziava a lagoa, a gente ia para a cidade, para as cidades vizinhas, daí para vender. Coisa boa na roça, né? Exatamente. Pegava ônibus, 14 quilômetros de estrada de chão, o ônibus atolava, enfim. São experiências, são momentos que são inesquecíveis e poucas pessoas às vezes tiveram essa oportunidade. Eu sou muito, muito, muito grato a Deus por essas experiências, por essas oportunidades. Isso aí. E em 97 nós recebemos um convite, né? Nós temos tias que moravam em Balneário e aí convidaram a gente para que a gente viesse morar aqui no litoral. E aí meus pais decidiram, nós éramos crianças, né, adolescentes, então não tinha muito o que optar, né? Não escolhia? Não escolhia, mas foi muito especial, porque daí nós viemos para Balneário Camboriú, e aí todos sabem do tamanho que é Balneário Camboriú, e foi um momento onde eu concluí o segundo grau, foi onde eu fiz a minha graduação, e aí passei, né, por entrei na vida profissional, comecei a trabalhar, uma nova etapa de vida, então nós viemos para o litoral. Então mudou a vida, nos abre a visão, a gente começa a perceber que há muitas outras coisas, um horizonte se abre,
Mas, e como eu disse antes, eu ainda sou muito grato e continuo sendo muito grato a Deus por todas essas experiências. Às vezes Xanxerê, né? Passos Maia, Balneário Camboriú. A minha família tem descendência principalmente italiana. O sobrenome é polonês, Bussior. Meu pai nasceu em Barão de Cotegipe. Tu vai me contar mais um pouquinho disso aí daqui a pouquinho, depois do nosso comercial. Estamos de volta e eu gosto muito de ouvir a história das pessoas e eu quero um pouquinho mais dessas informações a respeito dessa família linda. Pensou em ser pai ou não? Foi por acaso? Me conta essa história aí. Quando a gente constitui uma família, acredito que todo mundo já pensa na possibilidade, né? Eu sabia realmente que seria um dia, mas não é uma questão de planejamento. E quando às vezes a gente planeja, não acontece. Ou seja, é a vontade de Deus. Então Deus quis que eu conhecesse a Carol, que a Carol também me conhecesse, que a gente se aproximasse, e hoje eu tenho um carinho e um respeito gigantesco pela Carol. A Carol, para mim, é a base, é o início, e a gente se conheceu, Deus oportunizou para que a gente se aproximasse, e eu tenho um carinho, um respeito gigantesco por ela, porque ela é minha esposa e juntos nós conseguimos constituir uma família, né? Linda. Obrigado. Mas como eu disse antes, né, famílias perfeitas não existem, nós é que fazemos ela ser o melhor possível, e o importante é isso, estar sempre juntos. Eu acredito muito que a família é a base, é o nosso porto seguro, e nós precisamos todos, penso eu, que a gente precisa realmente se esforçar para manter essa base, sabe? Dentro das condições, dentro das possibilidades. Tá certo. E a gente se aproximou e desse casamento, né, que nós temos hoje a Alice não foi planejada, tanto que foi uma doce surpresa. A gente estava livre, à vontade, para que se fosse a vontade de Deus e quando fosse, tudo bem, tudo ótimo, é o que importa. E para você ter ideia, a gente estava em viagem, nós estávamos lá em São Paulo, e aí nós fizemos várias atividades, a gente andou de lancha, a Carol pulava na água, fomos em cachoeiras, então fizemos uma verdadeira aventura. E naquelas férias, a Carol desconfiou que estava grávida. E aí ela fez o exame e fez o teste, e aí eles fizeram uma surpresa para mim, ela fez uma surpresa para mim, prepararam todo um cenário, a gente compartilhou nas redes sociais, e para mim foi uma surpresa, porque realmente não estava esperando, né? Mas é aquela história, eu sabia que um dia eu teria essa oportunidade, independente de como fosse, e Deus, graças a Deus, ele me oportunizou isso, então eu sou muito grato. A gente não aprende a ser pai, não interessa os conselhos, não interessa o que falem, a gente não fez faculdade de paternidade, às vezes a gente não sabe se erra, se acerta, mas o mais importante é viver essa experiência, e eu sou muito, muito grato a Deus por isso. Maravilhoso. Conta pra gente também a questão profissional, a questão, né, da tua formação, da onde você está chegando, como é que está sendo essa coisa toda, essa construção toda na sua vida. Conta um pouquinho pra gente. Tudo começou ainda no segundo grau, quando eu comecei a fazer um curso de informática. E aí eu estava com 14 para 15 anos, daí na metade desse curso eu recebi um convite para ser monitor, para ajudar o professor em sala de aula. E foi assim, eu não recebia salário, simplesmente eu fazia o curso no horário e depois em outros horários
eu auxiliava o professor. Então, eu mesmo assim pagava mensalidade e estava trabalhando. Só no final do ano é que daí comecei a receber alguma compensação. Então foi muito bom porque comecei cedo, posso assim dizer, 15 anos, sem carteira assinada, mas foi um grande aprendizado, foi muito bom. Foi nessa época que daí eu entrei para a faculdade, e aí a minha graduação foi na Univale, administração com habilitação em marketing. Fiz a pós em finanças, fiz uma pós em marketing, fiz uma pós em docência para o ensino superior. E entre 2012 e 2015 que eu fiz o mestrado na área de administração também, nessa área de estudo, nessa área de pesquisa, também pela Univale. Paralelamente a isso, tem toda a atividade profissional, né? Então, meu primeiro trabalho foi como professor de informática. Depois eu tive outras experiências também na iniciativa privada, trabalhei em indústria em Itajaí, trabalhei com serviços, trabalhei numa distribuidora em Balneário Camboriú, da Ambev, que abriu o leque, abriu a visão em relação à área da administração em si, e trabalhei com revenda de equipamentos elétricos de alta e média tensão, então fiz bastante coisa. A carteira de trabalho já encheu. Que currículo! E foi em 2006, nessas transições, que eu sempre trabalhei na iniciativa privada, e aí que surgiu a oportunidade de lecionar. Quando eu terminei a pós, que daí eu recebi a oportunidade de lecionar na Faculdade de Sinergia, como eu havia comentado. E eu descobri que é a minha paixão. Minha paixão é realmente ensinar, estar em sala de aula. Eu realmente me transformo quando eu estou lá dentro, né? Porque esqueço do mundo e eu acabo literalmente vivendo aquele ambiente, né? É uma responsabilidade muito grande você levar informações, levar conhecimento e poder contribuir para que as pessoas se tornem pessoas melhores. E depois, sempre atuei na iniciativa privada, no ensino superior, lecionei também na Univale e outros cursos de pós-graduação, no Alto Vale, aqui em Porto Belo, e tive outras oportunidades também daí na iniciativa pública, né, da iniciativa privada, e depois eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar no serviço público. Mas esse eu acredito que a gente possa usar bastante tempo para falar sobre ele. Então, com certeza, isso vai ficar para uma outra oportunidade, porque eu quero também que fique um gostinho de quero mais para quem está nos assistindo. E eu quero convidar vocês a participar com a gente do nosso próximo programa. Eu conto com a presença do professor Elvis aqui com a gente, para num próximo encontro falar bastante ainda sobre o que vem por aí, nessa construção de história em Navegantes. Eu vou chamar a minha amiga Glaís dos Santos com o quadro Fala Juventude. É com você, Glaís. Fala, Fabi, é isso mesmo. Semana que vem estreia o nosso quadro Fala Juventude. Esse é o quadro para que o nosso jovem ele tenha voz. Vem com a gente construir uma nova Navegantes. Eu conto com vocês. Muito bem, então nós tivemos hoje o professor Elvis Rony e o nosso quadro Fala Juventude. Gente, eu conto com vocês para a próxima semana participar com a gente de um café com assuntos incríveis. Falaremos de futuros projetos. Fica com a gente. Até a próxima. Decisão, mudança, renovação. Você está preparado?